Bom, então agora a reunião está sendo oficialmente gravada. Bom dia a todos e todas. É um grande prazer receber o professor Gabriel Menezes nesse terceiro seminário do GravPR. O professor Gabriel Menezes, ele tem graduação em Física pela UFRJ e doutorado pelo CBPF, que foi orientado pelo professor Nami, e em seguida ele foi para um pós-doutorado na Unesp, e ele atua como professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro desde 2014, se eu estou correto na Isso. data. E desde 2016 ele é colaborador na pós-graduação do CBPF, onde ele agora é membro do corpo docente como docente externo. E em 2017 ele fez um pós-doutorado na University of Massachusetts, onde eu imagino que ele tem iniciado essa frutífera colaboração com o professor John Donoghue. Bom, Gabriel, obrigado por aceitar e a palavra é sua. Ok. Aliás, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer poder apresentar as nossas ideias que a gente vem trabalhando junto à nossa comunidade, né? E para todo mundo aí que está me escutando e me vendo, eu espero que vocês estejam bem, cuidando-se, né? Dentro do possível, fazendo o isolamento social, que a gente vive tempos terríveis e não me parece que a gente está próximo do fim, mas enfim, eu espero que todos vocês estejam bem, se cuidando, com seus familiares também cuidando-se bem. Vamos falar então um pouco de ciência hoje, não a ciência que está muito em voga, né? Covid-19 e essas coisas, mas vamos falar um pouco sobre, como diz o tema aqui, o meu título, a incerteza causal em gravidade quântica. Né? E quando eu falo gravidade quântica, eu estou querendo dizer especificamente que eu estou interessado em gravidade quadrática. Né? Então, como eu não sei o background da maioria de vocês que estão na audiência, eu vou fazer, antes de entrar no tema principal, que é a causalidade, que é um tema atual, recorrente e de importância para nós, para mim e para o John, eu vou falar um pouco sobre outros temas, como unitariedade e estabilidade, mas eu não vou entrar em maiores detalhes. Né? Claro que eu estarei disponível para qualquer pergunta, até depois do seminário, né? Se eu puder responder, claro, se for possível, sobre esses temas que eu não vou entrar em maiores detalhes, não. E alguns aspectos gerais sobre gravidade quadrática. Né? Enfim, então, por que gravidade quadrática? Né? Bom, se a gente parar para pensar sobre o modelo padrão, todas as interações que são descritas pelo modelo padrão têm a descrição a partir de teoria quântica de campos renormalizáveis. Né? E todas essas teorias quânticas de campos, para poder ser melhor entendidas, né, ao longo das décadas, você precisou de ingredientes extras, né, tipo invariância de calibre, liberdade assintótica, quebra espontânea de simetria, que foram sendo adicionadas ao nosso conhecimento, e com isso a gente foi crescendo, entendendo melhor essas interações a partir da via da teoria quântica de campos. Né? Então, se você quiser entender a gravidade quântica como uma teoria quântica de campos normalizável, provavelmente você vai precisar de uma variação desse tipo também. Então, em uma série de papers que a gente vê aqui, recentes, né, e eu chamo a atenção para um recente e-print que a gente colocou no archive, que não tem exatamente ligação direta com gravitação quântica, mas é uma elaboração de alguns aspectos que a gente levantou nesse último artigo aqui. A gente tem estudado bastante a gravidade quadrática e, por enquanto, a gente não tem encontrado uma obstrução fundamental em termos de uma teoria quântica de campos renormalizável. Né? Então, essa nossa exploração, baseada, claro, em diversos artigos também de vários pesquisadores anteriores a gente, né, tem produzido resultados bastante promissores. Né? Então, eu vou, nesses breves minutinhos aqui, tentar apresentar alguns desses resultados para vocês. Né? Então, qual é a questão em relação a um tratamento à teoria quântica de campos para gravitação? Se a gente está numa teoria quântica de campos em espaços curvos, e a gente, por exemplo, vai calcular a ação efetiva, né? Considerar loops envolvendo campos de matéria. Né? A gente descobre que esses loops têm divergências, e essas divergências são proporcionais a termos de curvatura ao quadrado. R min alfa beta ao quadrado, R min ao quadrado.
Isso já está até em famosos livros-textos, as contas e como se faz isso, né? Então, isso significa que a sua ação gravitacional fundamental tem que ter esses termos de R ao quadrado para que a sua teoria de campos em espaços cúbicos seja renormalizável. Mas, se as curvaturas envolvem derivada segunda da métrica, uma curvatura ao quadrado vai envolver uma derivada superior, uma derivada de ordem superior da métrica. Isso significa que, em termos de propagadores, ao invés de seus propagadores irem com 1 sobre Q2, no espaço dos momenta, fazendo um background num espaço plano, né? Os seus propagadores vão com 1 sobre Q4. Então, a variação que eu me referi no slide anterior tem a ver com a presença desses propagadores quárticos, né? Que é de onde está toda a riqueza da gravidade quadrática, que a gente vai falar um pouco sobre ela aqui, né? Então, um overview, né, um panorama geral sobre a gravidade quadrática, né, como eu já falei, é baseado tanto nesses investigadores do final dos anos 70, começo dos anos 80, como mais recentes, assim, final dos anos 80, começo dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Então, a ação da gravidade quadrática, a ação básica, ela parte dessa expressão aqui, né? Tem outros termos que você pode adicionar também que eu não estou considerando, que é o termo de Gauss-Bonnet, ou termos de superfície, né? Eles são importantes se você quiser discutir renormalizabilidade da teoria, mas não é o que a gente vai discutir aqui. Então, esses são os termos importantes aqui. E desses caras aqui, você pode calcular a contribuição de spin 2, o setor de spin 2 do propagador. Essa expressão que eu coloquei aqui já é considerando correções de um loop com acoplamentos de matéria. Esses acoplamentos eles estão codificados nesses dois caras aqui, nesse cara aqui, nesse cara aqui. Na verdade, aqui que está a parte da matéria, né, os graus de liberdade leves, codificados com esses números aqui. Eu só estou levando em consideração matéria que a gente tira do modelo padrão, né? Se a gente tivesse uma física além do modelo padrão, seria outros termos aqui, outros números em relação aqui. E esse cara aqui, ele entra porque a alta interação dos gráficos, ela é, de certa forma, diferente para altas energias quanto para baixas energias. Então, você tem que ter um outro logaritmo aqui, né? Então, esses são termos que você calcula a um loop de correções para esse propagador, né? Então, antes da gente falar um pouco desse propagador, eu vou fazer um pouquinho de propaganda sobre um modelo de gravidade quadrática que eu e o John colocamos aqui recentemente na literatura, né? E esse modelo aqui, ele parte do seguinte princípio. Para altas energias, você tem essa ação aqui, esse semi alfabeta é o tensor de Weyl, então isso aqui é um par de tensor de Weyl ao quadrado, mais uma teoria de Young-Mills. Essa teoria de Young-Mills é uma teoria de Young-Mills usual. Ela é importante aqui porque ela tem um papel duplo. O lambda QCD desse cara aqui, né, a escala de energia onde esses gluons aqui se tornariam fortemente acoplados, ela é identificada com a escala de Planck, nossa teoria. E o outro papel que ele tem aqui é gerar o termo de Einstein-Hilbert a baixas energias. A baixas energias abaixo dessa lambda QCD dessa teoria, né? Então, a gente fez uma conta num artigo anterior envolvendo o QCD, né, para ver se fazia sentido a gente considerar essa teoria de calibre auxiliar altas energias, né? E a gente viu que fazia sentido. Esse valor aqui tem uma certa história como a gente faz essa conta, mas esse valor aqui ele é compatível com o lambda QCD. O lambda QCD usual. Então, se você quiser tratar esse cara com uma teoria de calibre auxiliar altas energias, o lambda QCD dele tem que ser a escala de Planck também. E você pode mostrar também que esse termo aqui, essa constante de acoplamento no R2, também pode ser calculado utilizando a mesma técnica aqui, via essa fórmula aqui, baseada nos papers do Adler do final dos anos 70, começo dos anos 80. Né? Então, a ideia toda aqui é você manter as interações gravitacionais fracamente acopladas em todas as escalas de energia. Então, esse cara aqui, essa constante de acoplamento aqui, ela tem a característica de ter liberdade assintótica. Então, para altas energias, esse cara aqui está fracamente acoplado. E esse cara aqui é o cara fundamental para altas energias. Por outro lado, a baixas energias, o cara fundamental é o termo de Einstein-Hilbert, aqui, que também está fracamente acoplado. Então, você tem uma interação gravitacional a altas e a baixas energias que está fracamente acoplado, né? Sempre. Então,
Esse é um pouquinho de propaganda sobre o Gauge Assisted Quadratic Gravity. E esse propagador aqui, ele tem uma característica muito bacana, que vai ser explorada ao longo desse seminário aqui que a gente vai falar. A característica bacana dele é que, além dele ter um polo onde a gente conhece, que é o quadrado igual a zero, que é o polo low de todos os propagadores em teoria quântica de campos, ele tem um outro polo aqui também. Quando você plota esse cara aqui com Q2, faz uma normalização com Q2, você obtém um gráfico assim. Então, aqui é baixas energias, aqui é altas energias. Então, esse comportamento aqui é o comportamento usual do propagador, que você obteria normalmente. Esse comportamento aqui, melhorado em altas energias, vem do fato que você tem termos desse tipo aqui, quárticos em seu propagador. Agora, se aparece pico aqui. Esse pico aqui é o tal polo a mais que você tem nesse propagador aqui. Seria um polo massivo. E de onde surge esse cara aqui? Como é que a gente vê melhor daquela expressão daquele propagador do jeito que eu coloquei? Nem dá para ver isso direito, mas como é que a gente vê melhor? Então, a ideia geral é você considerar, por exemplo, um propagador desse tipo, que é aquele nosso propagador, né, sem os lobes, mas é da forma desse tipo, e considerar uma expansão, uma decomposição em frações parciais. Quando você considera a decomposição em frações parciais, surge esse outro polo, esse pico que aparece aqui. Então, esse pico que aparece aqui é devido a esse sujeito aqui. Então, aqui você tem o polo usual e aqui você tem um polo massivo. E o fato de você ter esse sinal de menos aqui, que seria um horror, uma tragédia a nível de árvore. E o fato de você ter esse sinal de menos aqui, você diz que esse cara aqui está propagando partículas que são fantasmas. Isso aqui é o típico caso de teorias que a gente chama de teorias de tipo Lewick, né, que data do final dos anos 60, né, nos trabalhos do Lee e do Wick, em que eles estavam explorando uma versão de derivado de ordem superior da QED. Né? Gabriel? Fale. Desculpa te interromper. Tem uma pergunta no chat do Felipe Faria, e ele pergunta: o termo de Young-Mills faz parte da ação gravitacional ou é um termo de acoplamento com a matéria? Não, esse termo de Young-Mills aqui, ele pode ser um F-A usual, não, claro, não é QCD, né? Tipo QCD, que se acopla com esse cara aqui. Então, a gente está só estudando o acoplamento desses caras aqui. Ou pode ter a ver também, pode ter uma origem geométrica também. Se você considerar, por exemplo, a spin connection, e você não considerar que a derivada do seu Vierbein, a derivada covariante do seu Vierbein vá a zero, então você pode construir uma ação puramente geométrica, onde esse cara aqui seria a spin connection. Tem vários detalhes em relação a isso, que depois a gente pode discutir quem estiver interessado, mas isso aqui não, a princípio, né, ele não tem nenhum acoplamento com a matéria. Isso aqui é só uma teoria de calibre que define a sua escala de Planck e que gera o termo de Einstein-Hilbert a baixas energias também. Espero ter respondido, pelo menos em linhas gerais, isso. Então, voltando à vaca fria. Então, esse tipo de teorias de tipo Lewick, né, que é como se você levasse a sério a sua regularização tipo Pauli-Villars, geram esses termos quárticos no propagador que, via uma decomposição de frações parciais, te geram esse termo aqui, né? esse fantasma massivo aqui. Né? A questão toda aqui, como a gente vai discutir brevemente, nessa parte antes de a gente entrar na causalidade mesmo, é que, aparentemente, esse sujeito aqui, apesar desse sinal de menos, ele não perturba a unitariedade da teoria e nem a estabilidade dela. A grande questão que aparentemente aparece aqui é violações de causalidade da ordem da largura da ressonância. Né? A gente vai discutir, mas na verdade esse cara aqui é um cara que propaga uma partícula instável. Né? No caso da gravidade quadrática, né, essa violação de microcausalidade que aparece da largura da ressonância é da ordem do tempo de Planck, 10 a menos 43 segundos, ou seja, é bem longe da escala de energia que, por exemplo, o LHC está investigando hoje em dia. Né? Bom, então essas ressonâncias fantasmas, né,
aparecem de propagadores do tipo desse aqui, dessa expressão, né? Sem esse cara aqui, sem esse termo aqui, você tem ressonâncias usuais, que aparecem quando essa self-energy daqui vai ter um termo imaginário, né? Toda vez que a sua self-energy aparecer com um termo imaginário, significa que o seu propagador está relacionado a partículas instáveis, né? Então, se você expandir esse propagador aqui, escrito com essa forma aqui, já com a contribuição da self-energy, na região da ressonância, você vai ter uma expressão desse tipo aqui. Uma ressonância usual teria um sinal positivo aqui e um sinal positivo aqui. O fato de você ter um sinal de menos aqui significa que sua ressonância está propagando um fantasma. Uma ressonância tipo um fantasma. Mas é importante que, nesse caso, você tenha uma troca de sinal de menos aqui. É fundamental você ter essa troca de sinal de menos, essa troca aqui, sinal de menos aqui. E é esses sinais de menos aqui que vão aparecer na nossa discussão de causalidade daqui a pouquinho. Então, a primeira pergunta seria: esse sinal de menos perturba a unitariedade da teoria? Então, a gente tem que investigar a unitariedade, e a forma da gente investigar a unitariedade em geral, em teoria quântica de campos, né, em física de partículas, é utilizando essa equação aqui, né? Esse T é quando você faz uma separação da matriz de espalhamento S. Escreve S igual a 1 mais IT. IT é onde está toda a informação sobre as interações. É a parte que te importa, né? Então, essa soma sobre estados intermediários que aparece aqui do lado direito dessa equação pode ser obtida a partir de regras de corte que a gente chama de regras de corte de Kutkov, né? Então, o que você faz geralmente? Geralmente, a gente pega uma teoria quântica de campos livre e a gente vê o espectro dessa teoria quântica de campos. E a gente identifica as partículas dele. Aí a gente liga as interações, né? Textbook, livro de texto. Todo mundo faz isso quando a gente está estudando um curso de teoria quântica de campos usual. Aí a gente liga as interações e a gente vê que essas partículas que estavam no espectro da teoria livre, algumas delas, na verdade, são estáveis. São muito pesadas, então elas não aparecem no seu espectro assintótico. Então, é como se a teoria livre nos enganasse. Ela diz que essas partículas estão, mas, na verdade, elas não aparecem no espectro assintótico. Então, a pergunta que a gente se coloca é o seguinte: as partículas, os estados que aparecem aqui são estados de uma partícula, são estados que estariam um shell. Se essas partículas estáveis não aparecem nos estados assintóticos, elas devem ser incluídas aqui, nessas somas de unitariedade. Então, tem um trabalho do Veltman, o primeiro trabalho que, pelo menos no meu conhecimento, levou isso, como se faz essa conta, um trabalho ainda dos anos 60, e ele diz que não, a gente não deve incluir as partículas instáveis aqui. As únicas partículas, as únicas linhas internas em loops que você deve cortar são linhas associadas a propagadores associados a partículas estáveis. Então, cortes não podem ser tomados em propagadores associados a partículas instáveis. Então, o corolário desse teorema, desse artigo do Veltman, é que se você tiver uma ressonância que tem um tempo de vida razoavelmente grande, né, você pode trabalhar nessa aproximação de largura estreita, e nesse caso, a produção de ressonância é mais importante do que os produtos de decaimento dessa ressonância. Então, nesse limite, você pode fingir que a sua partícula instável é razoavelmente estável, e você pode proceder com cortes aqui em relação a ela. Então, essa prova, né, a gente discutiu uma generalização desse teorema do Veltman, no caso de propagadores que propagam partículas estáveis tipo fantasmas, né? Porque, no fim das contas, sendo uma partícula instável normal, uma partícula instável tipo ghost, tipo fantasma, ambas são descritas com propagadores que têm a mesma estrutura, né? Então, a partícula instável normal não teria esse termo quártico aqui, a partícula instável tipo ghost teria esse termo aqui, mas, de qualquer forma, a mesma forma do propagador aparece. Então, baseado no trabalho do Veltman, que ele mostra que ressonâncias normais satisfazem unitariedade para todas as ordens de teoria de perturbação, se você tem essa forma do propagador também muito parecida, só no caso de ressonâncias normais não tem esse Q4 aqui, se essas ressonâncias normais satisfazem a relação de unitariedade, você mostra, utilizando a mesma técnica do Veltman, que essas ressonâncias tipo fantasma também vão obedecer, né?
Eu não vou entrar em maiores detalhes, porque é uma questão muito técnica, mas, claro, vou responder perguntas quem esteja interessado sobre isso. A ideia toda é você construir uma coisa que a gente chama de Largest Time Equation. E aí você usa umas novas regras de Feynman que são associadas a uma operação de circular vértices em diagramas de Feynman, né? Então, quando você circula os vértices daqui, por exemplo, estou dando uma ideia geral, né, de como você faz isso, você associa um propagador de Feynman usual ou um propagador de Feynman complexo conjugado. Ou, se você tiver uma linha ligando vértices, um deles é circulado e o outro não, você associa um propagador que se chama propagador de corte, que nada mais é do que uma função de Weissmann de frequências positivas ou negativas. E o importante é que esses propagadores de corte têm um fluxo de energia positiva associado a eles. O fluxo de energia positiva sempre segue esse sentido aqui, do vértice não circulado para o vértice que é circulado. Essa setinha em cima aqui é para mostrar que para partículas, se isso aqui tivesse relacionado a partículas instáveis normais, o fluxo temporal coincide com o fluxo de energia, o que não é verdade para as partículas instáveis de tipo fantasma, que a gente chama, posteriormente eu vou falar, a gente chama de partículas de Merlin, né? Então, quando você considera um certo diagrama de Feynman e você considera todas as operações de circular os vértices totais, você pode construir uma equação que a gente chama de equação de corte, né? E com essa equação de corte, você chega justamente nessa equação aqui. E você mostra que as partículas instáveis não contribuem para cá. Seja elas partículas instáveis normais, seja elas partículas instáveis tipo fantasma, né? E aí você prova que, mesmo você tendo esses fantasmas, você preserva a unitariedade da sua teoria. Então, essa que é a moral da história, né? Essa prova aqui que a gente fez, né? Bom, isso é um outro aspecto também que envolve a gravidade quadrática, né? Não só gravidade quadrática, mas esses modelos de Lewick, né? Eu vou fazer uma análise bem simples sobre esse estudo de estabilidade, né? Eu citei alguns artigos aqui, tem vários outros, mas bem interessantes desses autores aqui que analisam a questão da estabilidade de uma forma mais profunda, né? Inclusive, esses dois artigos aqui analisam a partir de um background cosmológico, que são trabalhos bem interessantes, né? Quem estiver interessado e não conhece esses artigos, eu posso passar depois, né? Mas, para o que nos interessa, a gente pode fazer uma análise via propagador de Feynman, fazendo a transformada de Fourier. Então, isso aqui é o nosso propagador de Feynman, já com a parte do fantasma e a parte da largura do fantasma aqui, dos modos de Merlin, né? Então, se a gente faz a transformada de Fourier aqui, utilizando o contorno de Feynman usual, né? O que a gente encontra é que, além dos polos aqui usuais do propagador de Feynman, você tem outros dois polos que surgem por conta desse cara aqui. Então, esses dois polos aqui vão fazer contribuição para esses dois caras aqui. Quando você faz a conta do propagador de Feynman, também conta de livro-texto. Você pode separar numa parte que propaga energia positiva para frente no tempo e numa parte que propaga energia negativa para trás no tempo. Acontece que, quando você, por exemplo, calcula essa parte forward, para frente no tempo, que é fechando o contorno aqui, calcula a integral em Q0 aqui no plano complexo, né? E aí você fecha o contorno aqui embaixo. Além de você ter essa contribuição aqui, energia positiva propagando para frente no tempo, você tem essa contribuição aqui. Então, na análise de estabilidade, o fato de você ter essa exponencial que decai no tempo aqui, significa que você não tem modos que crescem exponencialmente com o tempo. Então, essa é uma primeira evidência de que a teoria, de fato, pode ser estável, fazendo as flutuações em torno do vácuo de Minkowski, né? E esse outro termo aqui, que seria associado a este cara aqui, que propaga energia negativa para trás no tempo, tem outro termo aqui. Então, em ambas as contribuições, você vê uma parte que decai exponencialmente, mas você vê uma inversão no fluxo de energia entre esses termos. Eu acho que o mais dramático do que você vê no propagador de Feynman é você ir para um propagador retardado, né? A função de Green retardada. A função de Green retardada teria polos num plano complexo dados por esses dois caras aqui. Então, você fecharia o contorno embaixo, encontraria o usual e fecharia em cima e encontraria zero, que é
que a gente encontra em todo o livro-texto. O fato de você ter este termo aqui significa que você vai ter polos na sua função de Green retardado em cima. Ou seja, você tem esses termos não usuais que propagam a informação para trás no tempo. Então, se você usar isso para você estudar o efeito de uma fonte externa, né, uma função de Green clássica, você teria não só o termo usual, como propagando a informação da fonte para frente no tempo, como esse termo aqui não usual, propagando a informação da fonte para trás no tempo. Então, a moral da história é o que a gente entende como positiva, energia positiva propagando para frente no tempo, no termo usual, também se propaga para trás no tempo. E isso aqui é a contribuição daquilo que a gente chama de modo de Merlin. E esses modos de Merlin vão gerar a violação de microcausalidade em escalas de energia da ordem da largura da ressonância. Então, no fim das contas, esse nosso fantasma é um mago. Então, aqui que entra a nossa história de causalidade. Então, finalmente, nós entramos no nosso tema principal do nosso seminário. Então, usualmente, a gente define causalidade em teoria quântica de campos da seguinte forma. Você pega dois operadores de campo, x em x e outro x', e esses x' estão separados por uma distância do tipo espaço, e aí você vê que o comutador desses campos vai a zero, eles comutam. Só que isso não implica numa direção para efeitos causais. O que a gente vai discutir agora é que dentro das nossas convenções de quantização, existe uma conexão para uma definição de algo que a gente chama de seta de causalidade. E no que tange a violações de microcausalidade aqui, né, elas surgem porque você vai ter uma teoria que você vai ter setas de causalidade apontando direções opostas. E em teorias de gravidade quântica, como a gravidade quadrática, e possivelmente em modelos de asymptotic safety, você vai ter essa condição mista de causalidade, né? Então, vamos pensar, então, um pouquinho antes da gente entrar em violação de causalidade, o que significa essa seta de causalidade, né? Coloquialmente, a gente pensa em causalidade sempre antes de causa antes do efeito. Só que, quando a gente está falando de teoria quântica de campos, ou seja, a gente está numa junção da mecânica quântica com relatividade especial, a gente tem que tomar cuidado com essa frase, né? com essa afirmação. Né? A gente pode ver isso a partir do propagador de Feynman. O propagador de Feynman, como a gente está vendo, ele pode ser separado numa parte de frequências positivas e numa parte de frequências negativas. Então, esse cara aqui vai estar nos dizendo sobre energia positiva propagando-se para frente no tempo. E essa parte aqui é obtido desse cara aqui a partir de uma operação de complexo conjugado. Então, você pode olhar esses caras aqui como esses diagramas de Feynman aqui. Então, você tem um vértice que propaga coisas para frente no tempo e um vértice que propaga coisas para trás no tempo. Então, lá no propagador de Feynman, você já vê isso aqui. Então, você tem que tomar cuidado como você define causalidade. Então, a forma usual, como a gente estava discutindo, sobre causalidade, como a gente define causalidade, é a partir dessa expressão aqui. O comutador de operadores de campo separados por uma distância do tipo espaço tem que ser igual a zero. Pelo menos de onde eu conheço, né, a primeira formulação certinha desse sujeito aqui vem desse artigo aqui, dos anos 50, do Gell-Mann, Goldbach e Thierry. É um artigo bem interessante, apesar de ter uma linguagem um pouco diferente da usual como a gente usa hoje em dia, né? É como ler um texto em inglês de Shakespeare, assim, muitas coisas diferentes, mas a ideia é basicamente isso, ele mostra essa relação aqui. E ele mostra que isso aqui tem a ver com propriedade de analiticidade dos seus propagadores, né? Então, o que é causalidade? A resposta da teoria quântica de campos é isso aqui. Só isso. Então, ele está falando que os efeitos todos estão dentro do cone de luz. Qualquer coisa fora do cone de luz não vai afetar as suas relações de causalidade. Por outro lado, você também tem a definição de causalidade que vem da relatividade geral, né? Esse teorema aqui que eu coloquei, você pode encontrar em vários livros textos, como o livro-texto de Wald, né? E essa figurinha aqui, que está também no livro do Wald, diz sobre formação de
curvas do tipo tempo fechadas, né? Então, para você ter causalidade respeitada, você tem que eliminar isso aqui da sua teoria. Isso aqui é completamente proibido. Você não pode ter curvas do tipo tempo fechadas na sua teoria, né? Senão você viola a causalidade. Mas, de qualquer forma, seja essa definição, seja essa definição aqui, ela não implica numa direção de causalidade. Ela não está te dizendo quem é o cone de luz passado e quem é o cone de luz futuro. Então, eventos causais apontando para frente no tempo ou para trás no tempo são igualmente possíveis a partir dessa definição aqui. Então, de onde vem essa direção de causalidade? Essa direção de causalidade vem, como a gente vai falar um pouquinho, dos fatores imaginários que aparecem nos procedimentos de quantização. Então, a mensagem que a gente passa aqui é que discussões de seta do tempo, tipicamente que você encontra na literatura, que vai dizer que as leis da física no nível fundamental não vão distinguir o passado do futuro, elas não estão corretas, na verdade. Porque se você coloca nas leis da física o procedimento de quantização, você vê que o procedimento de quantização tem uma seta de causalidade, tem uma direcionalidade no tempo para eventos causais. O exemplo mais simples que a gente pode imaginar, por exemplo, é esse tipo de reação bem básica aqui, onde você deixa dois conjuntos de partículas num processo de espalhamento, de aniquilação, formar uma ressonância, e essa ressonância decai para outros produtos. Ou o inverso desse cara aqui. A amplitude para esse processo e para esse processo estão relacionados via complexo conjugado, né? Então, coloquialmente, a gente diz que esse cara aqui, P mais D indo para A mais B, é o inverso no tempo de A mais B indo para C mais D. Mas, na verdade, essas duas reações estão indo para frente no tempo, né? Então, o fato de que as probabilidades de transição são iguais é uma consequência da sua lagrangiana, nesse exemplo simples, ser invariante por uma operação de inversão temporal. Mas o fato de que ambas as reações estão indo para frente no tempo é uma propriedade intrínseca do seu procedimento de quantização. É uma propriedade intrínseca da seta de causalidade na física quântica. Então, eu ouço alguma pergunta? Não. Gabriel, só tem um comentário do Alberto Sá. Ele Legal, menciona que os Vieca e o Haag aprofundaram consideravelmente essas questões de causalidade em teoria quântica de campos nos anos 60. É verdade. Bem lembrado, professor, é verdade. E há também uma pergunta do Luiz Mick. Luiz, você quer fazer a pergunta por áudio? Bom, talvez a gente possa continuar e depois ele faz. Tá, beleza. Eu vou prosseguindo aqui. Eu sei que provavelmente várias sobrancelhas vão levantar agora que eu estou falando sobre essa causalidade, mas é bom isso. Então, muito embora a direção da influência causal, A mais B indo C mais D, o C mais D indo A mais B, tem a ver com uma convenção que está associada com como a gente conta a passagem do tempo, existe uma seta de causalidade, uma direção temporal que os processos quânticos causais ocorrem, que é uma característica que é necessária na física quântica. Existe uma direção causal dentro das leis da mecânica quântica. Portanto, talvez o mais correto seria dizer que as leis da física são covariantes no tempo, mas não simétricas no tempo. Uma forma da gente ver isso é utilizando a operação de reversão temporal. Então, se você tem uma integral de trajetória, definida usualmente como E elevado a IF, Z+. Se você faz a operação de reversão temporal na integral de trajetória inteira aqui, você vai de Z+ para Z-. Então, conforme a gente vai discutir daqui a pouquinho, no próximo slide, isso vai alterar a sua estrutura analítica dos seus propagadores. Mas não é só aqui na integral de trajetória que isso vai ocorrer. Você pode considerar, por exemplo, a equação de Schrödinger, ou a quantização canônica. Toda essa discussão da seta de causalidade vai estar dentro desses fatores de I aqui. Aqui, na sua integral de trajetória, ou aqui na equação de Schrödinger, ou aqui na quantização canônica, né? Ela é mais facilmente vista a partir desse cara aqui, porque a forma como você vai calcular o propagador aqui é mais facilmente eu não diria, mas é mais claramente obtida a partir daqui, né?
Então, se você considera um Z mais ou um Z menos aqui, você vai ter um propagador mais I Y aqui, ou um propagador menos I ou menos Y aqui. Então, isso implica que o fluxo de energia positiva dessas partículas descritas por esse propagador aqui, ou vai ser do tipo N menos IET, associados a mais I e mais IY, ou N IET, associados a menos I ou menos IY, de acordo com sua escolha, ou elevado a IS ou elevado a menos IS no peso da sua integral de trajetória. A forma como você vai escolher isso tem a ver com uma convenção, que tem a ver com a forma como você vai medir o tempo, né? Por exemplo, pega uma ampulheta aqui. Você pode medir o tempo de acordo com a contagem de grãos aqui na parte de baixo, né? Quantos grãos estão chegando aqui embaixo, ou quantos grãos estão chegando aqui em cima. Em geral, a gente escolhe medir o tempo alinhado com a direção causal, mas isso é uma escolha. Feito essa escolha, você tem uma direção causal fixa. Então, você pode ter uma direção causal num sentido ou no outro, mas você não pode ter uma e outra. Não pode, é uma das duas. Então, as duas estão relacionadas, né? Elas vão produzir físicas equivalentes, mas elas não coexistem simultaneamente, né? Numa teoria usual. Né? E o bacana disso tudo é que, depois a gente pode entrar em maiores detalhes também, é que, no fundo, a seta da termodinâmica ela tem origem nessa seta da causalidade. Né? Só que o que nos interessa é, e se por acaso, se eu quisesse inventar, não gostei de que é uma seta só de causalidade, eu quero ter duas. Quero ter duas, uma apontando um sentido e outra apontando no outro. É loucura? Faz sentido você pensar nisso? Eu ter duas setas de causalidade, dois sentidos de causalidade aqui? No fim das contas, isso não é loucura. Isso pode existir. E isso existe sempre que a sua teoria tiver um propagador do tipo quártico. Propagadores assim, em que você pode fazer uma decomposição em frações parciais dessa forma, vão ter as duas setas de causalidade. Esse cara vai ter uma seta de causalidade e esse vai ter uma outra seta de causalidade no sentido oposto. Então, a princípio, você não tem como ter uma noção macroscópica de causalidade se você tiver um propagador desse tipo. O que seria uma tragédia, porque a gente, obviamente, sabe que existe passado e futuro. A gente sente isso. Né? Existe a segunda lei da termodinâmica. Então, o que define, de fato, a noção macroscópica de causalidade? É porque, nesse tipo de teoria, você vai ter partículas associadas a essa seta de causalidade não usual como partículas instáveis. Então, esses modos aqui, os modos de Meyle que propagam energia para trás, energia positiva para trás no tempo, eles são instáveis. Então, no fim das contas, quem vence aqui são os modos estáveis. Então, eles é que vão definir, a nível macroscópico, a sua noção de causalidade. Mas, é claro, a altas energias, ou energias da escala dessa ressonância aqui, você não pode deixar de lado esse sujeito aqui. Então, você vai ter setas conflitantes de causalidade aqui. Então, esse tipo de coisa aparece para teorias com derivadas de ordem superior, teorias do tipo Lewicki, e para teorias de gravidade quadrática. O nosso propagador, que a gente já tinha feito uma continha, né, bem simples em relação a isso, né, já vai aparecer esse sujeito aqui. Então, aqui seria o propagador que propaga a energia positiva para frente no tempo, então o usual, e aqui seria a parte não usual. A parte que carrega essa seta de causalidade inversa, invertida. Né? Então, bacana. A gente consegue tirar alguma fenomenologia disso? Algum estudo existe disso? Sim, já existe algum estudo, muito embora que não identifica exatamente a seta de causalidade, mas que fala um pouco sobre isso, né? Sobre você ter essa propagação de coisas para trás no tempo. E isso vem de muitos anos, já dos artigos do Lewicki, do Coleman, né? Tem umas notas de aula do Coleman muito bacanas que ele estuda isso. Aí tem um artigo específico que eu tenho em mente, do Greenstein, O'Connor Wise, que recupera esses resultados do Coleman, né? Fazendo espalhamento de pacotes de onda, e eles mostram que os produtos de decaimento eles surgem antes
do vértice de espalhamento, antes de surgirem eles, né? Esse trabalho aqui em específico, ele também trabalha uma possibilidade que você poderia detectar esses vértices errados, né? A energia do tipo LHC, né? Onde o LHC poderia sondar, né? Uma outra forma de você analisar isso é você utilizar umas ideias do Wigner, lá dos anos 50, que ele estava analisando um time delay que ocorre em reações de espalhamento, né? No fundo, significa você analisar essa relação aqui, relação de unitariedade no espaço de Argand-Gauss. Então, se você analisa essa relação no espaço de Argand-Gauss, o que você vai obter é um círculo de unitariedade que a gente chama. E essas ressonâncias, né, essas partículas estáveis, vão percorrer esse círculo no sentido anti-horário ou horário, né? Para você ter essa relação satisfeita, né, de unitariedade, você tem que ter uma expressão do tipo dessa forma aqui. Onde que para ressonâncias normais, esse A aqui vai ser positivo e vai percorrer esse círculo de unitariedade no sentido anti-horário. Só que para ressonâncias do tipo Merlin, esse cara é negativo. Então você percorre esse círculo no sentido horário. E só para ter ideia, né, como a gente já havia discutido rapidinho, esses efeitos de gravidade, né, esses efeitos para a gravidade quadrática, né, eles são da ordem da largura da sua ressonância de Merlin, que é da ordem da escala de Planck. Então, muito embora você possa ter, por exemplo, uma teoria de gravidade quântica que seja fracamente acoplada para todas as escalas de energia, isso não significa que você vai ter coisas triviais na escala de Planck. Então, isso é um exemplo de uma coisa bastante não trivial que você vai ter nessa escala de energia, né? De qualquer forma, alguém vai falar. Gabriel, deixa eu te interromper rapidinho. O Luiz Oxman fez uma pergunta. Ele escreve: Sim, Olá, Gabriel. Nesse tipo de teorias de Lewick, geralmente há problemas com invariância de Lorentz. E aí ele menciona um paper de Sudarshan e outros. Vocês analisaram essa questão? Na verdade, a teoria, a nível de ação, ela não tem nenhum problema com invariância de Lorentz, não. A invariância de Lorentz, talvez o problema que vai surgir, é quando você está em escalas de energia da ordem dessa ressonância, né? E você faz, por exemplo, uma análise de positividade, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque a gente está nesse caminho, né? Analisando sobre coisas desse tipo, né? Mas até como o Coleman diz, né, nas suas notas de aula, são teorias que, a princípio, seriam a nível da ação invariante de Lorentz, soluções das equações de movimento seriam invariantes por transformações de Lorentz, mas que você esconde, né, um problema com invariância de Lorentz quando você vai para a escala de energia da ordem da massa da sua ressonância. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que isso ainda vai entrar na nossa história aqui, na nossa análise, né? Mas só para completar essa parte da fenomenologia, né? A gente tem que tomar cuidado com esses processos de espalhamento de pacote de onda, porque a noção de pacote de onda é uma noção idealizada, né? Então, você constrói pacotes de onda a partir de processos de espalhamento. Então, por exemplo, se você quer construir esse pacote de onda aqui, para fazer essa análise de vértices errados, que propagam coisas para trás no tempo, você tem que construir ele a partir de um outro processo de espalhamento que também está infestado de violação de causalidade. Então, esse cara aqui anterior já carrega uma violação de causalidade que evita que você tenha uma precisão maior nos seus pacotes de onda aqui para você fazer essa análise. Então, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de fenomenologia e como você vai propor, né? Mas a ideia toda que a gente quer tentar colocar, né, em estudos atuais e tudo deve ser futuros agora, né, é que não importa o tipo de gravitação, teoria de gravitação que você vai considerar, você vai sempre ter alguma incerteza causal devido a flutuações do espaço-tempo, né? E você já pode ver isso a partir de uma análise de teorias efetivas, né?
Se você faz um conta de teorias efetivas de light banding, né? Eu estou chamando de light banding, mas na verdade eu deveria dizer de desvio angular de partículas não massivas, né? E você faz uma conta com correções quânticas, né? Você vê que você tem um termo aqui, o S, que depende do spin da partícula. Então, são termos não universais que aparecem aqui. Então, isso já diz que trajetórias de partículas não massivas não vão seguir geodésicas com correções quânticas. Então, você já tem uma incerteza em cima do seu cone de luz, né? Eu cito também esse trabalho bem recente aqui, bem interessante desses autores, que eles fazem análise de time delay utilizando o programa de amplitudes on shell, né, que é bem interessante, né? E eles fazem análises desse tipo aqui utilizando isso e eles encontram coisas bastante interessantes. Para quem está interessado, essa é a referência aqui. Né? E existe também um trabalho que eu vou citar brevemente, do professor Larry Ford e outros colaboradores, em que ele faz uma análise efetiva de flutuações de cone de luz também. Essas análises do cone de luz, aqui, flutuações do cone de luz, que tem a ver com, como a gente vê aqui, função dos pontos do gráfico, tem a ver com flutuações da sua geometria, né? Geometria do espaço-tempo, né? Então, a ideia toda é que se você tiver flutuações do cone de luz, se o conceito do cone de luz for incerto, né? Isso vai induzir incerteza causal, né? Claro que para fazer uma análise apropriada, que a gente está no meio dela, né? Você requer você fazer investigações de condições de causalidade, né? Mas, de qualquer forma, assim, você pode encontrar esse tipo de situação em outros approaches também, outras abordagens. Você pode ter isso em teoria de cordas. Você pode também ter isso em teoria causal set theory, né? Teoria de conjuntos causais, né? Muito embora, claro, a formulação vai ser diferente do que está na gravidade quadrática, né? Há outros trabalhos sobre estrutura causal indefinida, em que Brook, né, e colaboradores, eles mostram que, utilizando informação quântica mesmo, informação quântica relativística, que você tem correlações quânticas que você não consegue estabelecer um ordenamento causal usual para essas correlações quânticas, né? Bom, então, pegando um gancho do que o Louis Oxman tinha falado, o professor tinha falado, né? Essas são análises preliminares, né? Que a gente está fazendo ainda, né? Utilizando a ideia de vínculos de positividade que esses cavalheiros analisaram aqui, né? A ideia deles aqui era analisar teorias efetivas, mas você pode usar o mesmo approach para analisar nosso caso também, né? A ideia toda é você considerar, por exemplo, um campo escalar acoplado com um campo de gravitons, aí você integra sobre os campos de gravitons, né? E analisa essa teoria efetiva desses campos escalares, desse campo escalar. E aí você analisa as equações de movimento e lineariza essas equações de movimento, né? E aí você vê que nessa equação linear de movimento, você tem uma métrica efetiva, que eu chamei aqui G-mini, esse G grandão aqui. E aí você encontra que para perto da ressonância de Merlin, você vai ter uma incerteza causal efetiva forte, que influencia a propagação dessas flutuações, né? Então, a primeira coisa que você deve se perguntar é: tá, então se você tem essa métrica efetiva, será que eu posso falar sobre uma Global Time Function, né? Alguma coisa que vai te dizer uma direcionalidade no tempo, né? E você pode. A princípio, você tem uma boa definição em relação a isso. Mas a questão é que os cones de luz efetivos são mais amplos que os cones de luz calculados com a métrica de Minkowski. E o fato de você abrir esses cones de luz pode ser que você faça surgir curvas do tipo fechadas da ordem da escala de Planck. Claro, não são curvas do tipo tempo fechadas que você vai detectar macroscopicamente, né? São curvas do tipo tempo fechadas microscopicamente lá da escala de Planck, né? Então, o efeito desse modo de Merlin é introduzir essas fortes flutuações quânticas perto da escala de Planck, de forma que você abre os cones de luz e permite a construção de curvas do tipo tempo fechadas ali daquela escala. Então, isso é ainda uma análise preliminar, né? A gente precisa entender um pouquinho essas contas, mas a primeira coisa
interpretação mais simples que a gente está tendo aqui, por enquanto, é essa. Né? Então, um review rapidinho sobre causalidade, né? Na gravidade quântica e em específico em gravidade quadrática. Né? Então, a primeira coisa é você ver que você tem uma definição de seta de causalidade, que é mais precisa, até um conceito mais preciso que a seta do tempo. Né? Então, se você inverter essa seta de causalidade, você inverte a seta tempo termodinâmica, porque a segunda lei da termodinâmica, sobre o crescimento de entropia, vai ocorrer na direção que os processos causais ocorrem. E você pode ter teorias em que você tem setas de causalidade distintas, como essas teorias de derivada de ordem superior. E, no fim das contas, a noção de causalidade macroscópica vai vir do fato que você tem nessas setas de causalidade distintas, né, elas são associadas, elas ficam associadas a partículas de natureza diferente. Uma vai ser associada a partículas estáveis e a outra a partículas instáveis. E essas partículas instáveis, por não aparecerem no seu espectro assimptótico, não vão te dar a noção macroscópica da seta de causalidade. Né? A seta de causalidade que vence, no fim das contas, é a seta de causalidade associada aos seus modos estáveis. Né? Mas, de qualquer forma, lá em altas energias, lá em escalas de energia da ordem da massa dessas ressonâncias, né, os cones de luz vão ficar meio incertos. A definição de cone de luz é incerta. Então, você vai ter uma incerteza na estrutura causal do seu espaço-tempo. Né? Então, finalizando, a mensagem, né, que eu gostaria de passar, o que a gente gostaria de passar nesses artigos recentes que a gente está investigando a gravidade quadrática, que ela é uma teoria quântica de campos renormalizados que faz sentido. Que talvez, isso é uma opinião minha, né, claro, talvez o aspecto mais difícil de ser entendido, e o mais rico de ser entendido, talvez, né, é esse que tem a ver com as relações de microcausalidade, né? Incerteza causal na escala de Planck. Né? Mas, é claro, isso ainda é um trabalho ainda em progressão, a gente ainda está estudando muito isso. Eu espero que a gente, nos próximos artigos, consiga colocar isso de forma mais clara, né, para todos nós. E é isso. Muito obrigado. Bom, vamos agradecer ao Gabriel pela apresentação. Obrigado. Agora a gente, enfim, tem a sessão usual de perguntas. Quem tiver perguntas pode simplesmente avisar no chat ou abrir o microfone e começar a falar. Bom, o Felipe Faria vai iniciar. Felipe, eu convido... Isso. Bom, pode fazer pergunta. Microfone? Oi, tudo bom? Tá me ouvindo? Por enquanto eu estou. Bem, voltando um pouco na parte da unitariedade, pelo que você apresentou mais, você está falando da casualidade, né? É que você já considera que a teoria é unitária pelo trabalho do Veltman, né? Só que... A gente pega o trabalho do Veltman e generaliza para esse caso de modos Merlin. Né? Porque, na verdade, porque, na verdade, o trabalho do Veltman, ele prova que é uma partícula instável, né? Uhum. Vai ser unitário, tudo bem, mas o polo, o resíduo é positivo, né? Não é um ghost. Uhum. Trabalhos posteriores do Antoniades e Tombolis mostraram que para um ghost, não necessariamente, se esse ghost for instável, vai dar numa teoria unitária. Uhum. Então, eles fazem uma análise da dependência de gauge, né? E verificam que esse ghost vai ser gauge, vai depender do gauge e vai poder ser retirado. Só que, posteriormente, o trabalho do Johnston, ele provou que
não é gauge dependente, não depende do gauge. Então, não é unitário. Sim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Você... Você falou bem, né? Esse trabalho do Johnson, ele mostra que, na verdade, o que eles reivindicam, né, o Antoniades e o Tomboli nesse PRD de 86, né, que, na verdade, a localização da ressonância seria alguma coisa que dependeria do calibre, não é verdade. Né? Só que o fundamental aqui, que vale tanto para a ressonância normal como para ressonâncias do tipo fantasma, é que numa representação de Cayley-Lehmann do seu propagador, você não tem uma contribuição de estado a uma partícula. A contribuição de estado a uma partícula é justamente o que aparece se você tem estados assintóticos. E não aparece nenhuma dessas coisas para partículas instáveis. Então, o fato de não aparecer essa contribuição a partícula a estados de uma partícula é o fato que ele não contribui, deixa eu voltar lá para o meu slide, para essas somas aqui. É isso que a gente deixa claro na nossa conta, na nossa prova. Né? É que, se você for olhar o trabalho original do Veltman, ele é até um pouco ortogonal de entender, ele é meio difícil. Assim. Mas a mensagem final é essa. Você não entra aqui porque você não tem para partículas estáveis uma contribuição de estados a uma partícula, porque eles não aparecem no espectro assintótico. Né? Isso que é a coisa fundamental, na verdade. Então, vocês demonstraram que, independentemente se for gauche ou não, se a partícula é instável, vai estar. Sim. Teoria. Sim, é unitário. É unitário. Claro, assim, na nossa demonstração, né, a gente está trabalhando com um campo escalar. Né? A gente já tem até a conta para gravidade quadrática, né, que a gente espera publicar em breve. Né? A essência da prova é a mesma. A única coisa que difere é porque você tem uma estrutura de spin mais elaborada, né, é o numerador do seu propagador. Né? O numerador do propagador aí precisa ser igual à soma sobre estados de spin físicos. Isso não é a nossa prova. Isso, em qualquer discussão de unitariedade em teoria quântica de campos, o cara vai te dizer isso. Pega o livro lá do Schwartz, de teoria quântica de campos, e aí tem um textinho que ele vai falar bem isso, vai focar isso. Então, essa é a parte que, não estou dizendo que seja trivial, mas é a parte que faltaria você incluir nessa prova que a gente tem. Mas a essência, né, é a mesma. A prova é a mesma. Então, você pode dizer, então, daí que a gravidade quadrática, de fato, apesar dos modos de Mellin, ela é unitária. Tá bom, obrigado. De nada. Obrigado pela pergunta também. Obrigado, Felipe. No chat há perguntas do Luiz Mick, do Adriano Braga Barreto. Luiz, por favor, se você puder abrir o seu áudio e o vídeo para fazer a pergunta. Abre o áudio que é melhor, porque eu estou vendo meus slides. Bom dia, Gabriel. Obrigado pela apresentação, primeiramente. Bom, então eu teria duas perguntas aqui. A primeira você falou que as partículas massivas não seguiriam geodésicas nesse espaço-tempo. Isso teria como relacionar com o conceito de self-force, que tem até em gravidade clássica? E a outra pergunta que eu teria é se você espera algum tipo de assinatura desse efeito em ondas gravitacionais e se vocês pretendem olhar para isso, ou se você acha que é um teste que não daria para ser feito por alguma razão. Uhum. Obrigado pela pergunta, as perguntas são ótimas, né? Então, deixa eu só esclarecer uma coisa que talvez não tenha ficado claro. O desvio angular, né, que eu mencionei aqui, deixa eu abrir aqui. Esse desvio angular não tem a ver com as partículas massivas de Merlin. Né? Esse desvio angular é um desvio que você calcula em teoria efetiva, né, teoria efetiva de gravitação, para partículas usuais. Você pega partículas não massivas, né, você pega um fóton, pega um campo escalar não massivo, né, e você calcula esse desvio angular, ou a trajetória dessas partículas, né, e calcula as correções quânticas nela. Né? Esse primeiro termo aqui é o usual, esse termo aqui seria a ver com correções pós-newtonianas, né?
E aqui vem os termos de correção quântica, né? E aí você encontra que, mesmo para essas partículas usuais, você tem essa contribuição aqui não universal, que aparece também quando você estuda as trajetórias dela. Então, acho que aqui a pergunta seria, será que isso não viola o princípio de equivalência, por exemplo, né? Tem uma discussão em relação a isso que você tem que tomar cuidado em relação à violação de princípio de equivalência, que na verdade não viola, mas isso é uma outra discussão, né? Sobre a assinatura disso em ondas gravitacionais, sim, isso seria muito interessante de ver. Na verdade, seria muito interessante a gente estudar isso, essa questão de você ter setas de causalidade distintas no universo primordial, né? Então, você estudar ondas gravitacionais primordiais, onde isso vai dar, né? Só que você tem que só tomar um cuidado, né? Que você não pode tentar encontrar isso para baixas energias, porque para baixas energias você tem a teoria efetiva. E você já tem demonstrado que esses termos de curvatura ao quadrado para teorias efetivas não contribuem. Pelo menos a trilevel e a um loop, eles não contribuem. Por exemplo, se você fizer um cálculo de correções do potencial newtoniano, elas não contribuem, né? Então, você tem que estar em altas energias, por isso que o universo primordial, os estudos dessa existência dessas duas setas de causalidade no universo primordial, ondas gravitacionais primordiais, seria super interessante, né? Isso está na nossa agenda. Em algum momento a gente vai ter que sentar e ver um pouquinho dessa fenomenologia lá atrás de um tempo, né? Mas é bastante interessante essa pergunta. Na verdade, Gabriel, dando um follow-up do seu comentário, da sua resposta, o que eu estava pensando, na verdade, como você disse que teriam correções de microcausalidade, eu pensei se alguma coisa mudaria perto do horizonte, e se você tendo essa diferença perto do horizonte, até mesmo numa colisão de dois buracos negros, você poderia ter alguma diferença na assinatura da métrica, na assinatura de ondas gravitacionais, desculpa. É provável que você tenha algum termo, né, que contribua. É provável. É difícil fazer essa análise assim de cabeça, porque a primeira coisa, já que a gente está falando de buracos negros, né, a primeira coisa seria você ver buracos negros numa teoria de gravidade quadrática, né? E que é nada trivial, né? Tem uns artigos bem recentes do Stelly, né, que ele faz essas contas, né? E ele descobre que você tem buracos negros do tipo não Schwarzschild, né? Então, e existe, né, toda uma questão sobre a singularidade, né? Sobre esses termos quadráticos vão resolver a singularidade ou não, né? Então, essa é a primeira pergunta que você teria que se colocar, né, antes de você pensar nessa coisa. Então, depois aí você pode estudar colisão de buracos negros, né? Geralmente, o que a gente faz para formular essa questão, né? Você pega, por exemplo, dois campos escalares bem massivos, né, e põe eles interagindo via uma interação gravitacional. É o que o pessoal de amplitudes tem feito isso. Eles têm feito bastante assim dessa forma, né? E aí você estuda as amplitudes de espalhamento em certos limites e aí você extrai contribuições quânticas, se te interessarem, e contribuições clássicas também. Você tem como extrair contribuições clássicas dos loops. Aí sim, aí você pode ver como é que essas interações em altas energias, né, que vão ter esses termos quadráticos na curvatura, vão interferir nessas amplitudes de espalhamento e como elas vão aparecer nas assinaturas de ondas gravitacionais. Então, assim, ao meu ver, você teria que seguir essa rota, assim. Quer dizer, essa não é a única rota, né, mas talvez seja a rota mais fácil de seguir esse problema que não é nada trivial. Mas a pergunta é ótima mesmo. Bom, então vamos passar para a próxima pergunta, que é do Adriano Braga. Adriano, por favor, se você puder abrir o seu áudio e o vídeo. Claro. Boa tarde a todos, agradeço a palestra, uma excelente palestra. A minha pergunta foi mais na sequência da pergunta do Luiz, né, quando ele falou ali das partículas não seguirem geodésicas, e me ocorreu isso, né, que a ação da teoria proposta, quando a gente pensa em extremizar ela pelo método de Palatine, a gente pode ter uma condição de compatibilidade
cuja a conexão afim ela não é a conexão métrica, né? Que aí vai misturar os termos do campo vetorial que foi definido ali. E talvez o que me ocorreu na hora é se as geodésicas seguidas não são as geodésicas métricas, mas a geodésica afim dessa estrutura geométrica do espaço-tempo, né? Você pode fazer esse estudo, né? Não é exatamente o estudo que eu mencionei da teoria efetiva, né? Mas, de qualquer forma, é um estudo interessante também, né? Você vê o que acontece com... vamos botar assim, trajetória dessas partículas não massivas a altas energias, né? Essa propagação a altas energias. Isso é interessante também. Mas não é o que eu mencionei para as teorias efetivas, né? No fundo, o que você está interessado ali nas teorias efetivas, né? São os termos que são não analíticos, né? São os logs, as raízes de menos que ao quadrado, que vão aparecer nas suas correções clássicas ou quânticas, né? Porque são as correções que vão se propagar para longas distâncias, né? Então, são elas que vão dar aqueles termos perturbativos lá que são não universais, né? Mas nessa formulação que você mencionou, né, bem apontado, né, falando por sinal, né? É interessante estudar assim também, né? Como, por exemplo, o desvio de light banding se comportaria nessa situação para altas energias é interessante também. Obrigado. De nada. Obrigado pela pergunta. Bom, então agora a gente passa a palavra para a Valesca Medeiros, que tem uma pergunta. Valesca, se você puder abrir o áudio e o vídeo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou ouvindo. Eu queria perguntar sobre a estabilidade de Ostogradsky, que é uma estabilidade bem antiga e clássica. Ela tem alguma relação com a estabilidade do Ghost, que é de Ostogradsky, que é para teorias de ordens superiores em geral? Sim. E se ela tem alguma relação com o Ghost para teorias quadráticas? Ótima pergunta, né? A instabilidade de Ostogradsky, né, ela surge em teorias derivadas de ordem superior e ela vai aparecer aqui na formulação quântica quando você aparecer assim claramente, né? Quando você for considerar a quantização canônica da teoria, né? Quando você for considerar uma quantização via hamiltoniana, né? E aí você tem que tomar cuidado, né? Porque a quantização não vai seguir nas linhas usuais do procedimento de quantização. Você tem alguns esquemas de quantização em relação a essas teorias, né? Você pode olhar também, por exemplo, o oscilador de Pais-Uhlenbeck, que tem esse problema também, né? No caso da gente aqui, né, a instabilidade ostrográfica apareceria aqui, ó, no fato que você tem um propagador com esse cara aqui. É aqui que apareceria o problema relacionado ao Ostrográfico, né? Só que o que você tem que considerar aqui são interações, né? Você não pode estudar unitariedade sem você considerar interações, né? Uma teoria clássica com interações que não tem loops, ela viola a unitariedade. Então, você tem que considerar loops que vêm das interações. Então, quando você considera interações, você vê que esse cara aqui adquire, com as correções quânticas, né, com as interações, um fator imaginário. E toda vez que o seu propagador adquire tem uma self-energy com fator imaginário, ele está descrevendo partículas instáveis. Então, na verdade, o problema de Ostrográfico não entra aqui. Entra, assim, a nível de árvore, mas quando você liga as interações, ele é resolvido por conta disso, né? E aí você salva a unitariedade. Ok. Você tem alguma referência sobre isso para me pensar? Bom, eu tenho o nosso paper, né? Eu acho que é uma referência muito boa, né? Que fala sobre todos esses aspectos. Se você me mandar um e-mail, talvez o Antônio pode te passar meu e-mail, né? Eu posso te passar esse artigo aqui. Esse artigo aqui tem não só a prova da unitariedade que eu estava mencionando aqui nos slides, como tem todos esses trabalhos, né? Mencionado há pouco, o trabalho do Antoniades e do Tomboli estão citados lá. E uma discussão também, né? Como isso surge, né? E como outros papers que tratam a quantização canônica desses modelos vão falar sobre o problema de Ostrográfico. Então, já tem uma literatura bastante rica sobre isso. Então, posso te passar o meu paper que tem
bastante assunto sobre isso, esse paper meu com o John. Ok, muito obrigada. De nada. Bom, o Gustavo Pazini tem uma pergunta. Gustavo, por favor. Grande, Gustavo. Oi, Gabriel. Obrigado pelo E seminário. A gente já discutiu algumas vezes sobre esse tópico e acho bastante interessante a proposta de vocês. Me surgiu uma questão aqui que é a seguinte, até onde eu entendi, a proposta de vocês, ela está baseada em formulações diretamente no Lorentziano, certo? Sim, sim. E me veio à cabeça aqui um paper Damiano Anselmi e Ugo Agletti, onde eles discutem o aparecimento de divergências ultravioletas não locais que não poderiam ser reabsorvidas numa formulação diretamente lorentziana. Vocês chegaram a pensar sobre isso? Se essa análise de vocês escapa de alguma forma desses resultados ou algo assim? Acho que a ideia dele nesses papers, né, é que, fundamentalmente, se você, como você falou, a gente está com essa teoria lorentziana, né? E aí vamos supor, eu quero fazer a rotação de Wick e estudar da forma como eu estudo usualmente teoria quântica de campos, né? Tem que tomar cuidado que a rotação de Wick não vai ser a mesma para o termo do fantasma, né? Porque você tem certas causalidades distintas, né? A ideia que ele parte vamos partir da teoria euclidiana. E aí a teoria euclidiana não pode ser continuada analiticamente da forma usual para a teoria lorentziana. É como se você tivesse regiões que você pode fazer essa continuação analítica, né? Então, ele identifica essas regiões e faz isso. E aí encontra esse problema que você mencionou, né? Então, isso é uma forma diferente, alternativa, de você levar em conta esses modos de Merlin, né? Não foi como a gente utilizou, né? Mas eu já vi até uma palestra dele, né? Bem interessante isso, mas tem algumas coisas que eu não entendo direito no que ele fala, mas... Só para esclarecer aqui, no caso, o paper que eu estou me referindo é um paper pré-discussão dos fakions. Sim, é um paper onde ele discute a quantização diretamente no lorentziano. Sim, exatamente. Aí ele vê que tem esse problema, e aí, porque você tem divergências que seriam, na conta que ele faz, seriam divergências complexas, né? Isso. Então, você não conseguiria encontrar isso. Eu acho que uma forma de você lidar com isso seria utilizar... Existe um esquema que a gente chama de para partículas estáveis, um esquema de massa complexa, né? Que, na verdade, é um esquema de renormalização para essas partículas instáveis, né? Então, você teria uma ressonância, massa complexa, né? E você elaboraria tudo a partir desse procedimento de renormalização. Ele não usa isso. Né? Mas, no fundo, quando ele faz essa análise, ele já está em mente, né? Que eu quero trabalhar desde o início no setor euclidiano, e eu tenho problemas se eu for para o setor lorentziano. E por que eu tenho esses problemas? Porque se eu estiver no setor lorentziano, eu vou ter esse tipo de correlação, né? Esse tipo de divergência desse tipo, né? Se você faz o estudo de divergências em gravidade quadrática usual, tem uma penca de artigos do Shapiro sobre isso, você não vai encontrar esse problema. Você faz a conta usualmente utilizando formalismo de Villkovsky, de tempo Schwinger Proper Time. Você faz a conta usual. E você não vai encontrar esse tipo de coisa que ele aponta, né? Ok. Bom, eu não vejo nenhuma pergunta no chat. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? O Gabriel? Bom, esse não parece ser o caso. Bom, então, nesse caso, vamos agradecer de novo, Gabriel, pela excelente palestra e pela disposição da discussão. Obrigado. Bom, então,
Então, nós nos vemos no próximo encontro do GraveBR daqui a 2 semanas. O nosso palestrante vai ser o professor Ricardo Sturani, e ele vai falar sobre ondas gravitacionais. O resumo e o título da palestra já estão no site do GraveBR, e eu espero que vocês fiquem bem e que a gente se encontre em breve. Então, tchau, tchau. Bom almoço a todos. Um abraço, gente. Cuidem-se. Estudem, claro. E qualquer dúvida podem passar para mim via e-mail, e estou sempre disponível para responder qualquer pergunta sobre o nosso trabalho. Obrigado mais uma vez, Antônio. Obrigado, gente, por ficarem até aqui. E é isso aí, tudo. Imagina, foi ótimo. Bom, eu vou interromper a gravação a partir de agora. Tá ok.